Hey, 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 vamos lá! Uma chapa de aço, dá um pause e lê o exercício. Leu aí? Pô, é muito importante ler o exercício e tentar fazer, hein? Vamos lá, galerinha. Ele quer saber o seguinte, ó. Ele quer saber quanto que a área dele aumentou. Só que aqui aparece uma coisa muito estranha pra gente. Olha as respostas, ele dá em porcentagem. Caracoles, moleque, em porcentagem? Isso, em porcentagem. Então, como que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que ver, porcentagem, qual que é a ideia? Porcento, dividido por 100. Então, eu vou chegar numa conta lá no final e eu vou ter que dar um jeito de dividir por 100. Então, se, por exemplo, der um número 20 e eu conseguir colocar um 100 embaixo, 20 por 100, eu achei que é 20%. Legal, legal? Então, mete bronca. Vamos lá, ó. Ela vai de 25 para 15 graus Celsius, 115 graus Celsius. Então, ela tem um aumento, um ΔT, de 90 graus Celsius. Isso aqui a gente já sabe. Tá, bonitão. Legal, legal? Então agora vamos lá. Eu quero saber como que eu vou fazer para achar essa variação. Então eu vou usar qualquer uma das fórmulas. Eu vou começar com essa. ΔA igual ao A0 vezes o beta vezes o ΔT. Suave, né? Só que olha só, ó. O coeficiente de dilatação, ele tá incoerente aqui, porque esse coeficiente de dilatação é o linear. E para a área, a gente tem o beta. Lembra da relação alfa, beta e gama? O beta vale 2 alfa e o gama vale 3 alfa. Então, o betinha valendo 2 alfa vai ficar assim, ó. Variação na área, que é igual à área inicial, vezes o 2 vezes 11 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é o 90. Aqui a gente tem que fazer um stop to talk about the unidade of the temperatura aqui, ó. Moço, vamos falar, ó, 90 graus Celsius, e aqui ele colocou em Kelvin. Só que se você lembrar lá da aula de termometria, o Celsius ele vai de 0 até 100, ou seja, 100 risquinhos, 100 temperaturas. A Kelvin ela vai de 273 até 373, ou seja, 100 risquinhos do mesmo jeito. Então, a variação na Celsius ela é igual à variação na Kelvin. Se aumenta 10 graus Celsius, aumenta 10 Kelvin. Se aumenta 25 Kelvin, aumenta 25 graus Celsius. Então, para a gente não vai ter importância essas duas temperaturas aqui. Legal, legal? Então, keep going, vamos lá. A variação da área é igual à área inicial vezes, fazendo a conta aqui de cabeça, mentira, eu tô com o calculador do lado, você nem viu, 1980 vezes 10 a menos 6. Legal? Mas eu tenho que transformar isso em porcentagem. Ele quer saber qual que foi o aumento. Então, eu vou abrir essa área aqui em área final menos a área inicial. Área final menos a área inicial, que é igual a área inicial vezes esse 10 a menos 6, deixa eu dar uma arrumada nele, só para ficar um número menorzinho aqui, ó. Eu vou tirar esse zerinho e um daqui vai ficar menos 5. Só isso, só fiz isso, ó. Multipliquei por 10 a menos 1, então sumiu um dali. Então, 198 vezes 10 a menos 5. Certo, certo, certo? Só que aí você fala, mas teacher, ó, ele falou aproximadamente e na resposta aparece o 2 aqui. E, pensa contigo, 198 não vai dar aproximadamente 100. Ele está muito mais aproximadamente do 200, não é? Então, vamos dar mais uma arrumada? Vamos chamar esse 198 de 200 vezes 10 a menos 5, só que eu vou arrancar esses dois. Então, aqui eu vou arrancar 2, vai ficar 10 a menos 3. Então, vamos dar uma limpadinha no papel e ver o que a gente tem agora, ó. A gente tem AF... Opa, falhou a caneta. Igual a A0, eu joguei o A0 somando já, mais A0 vezes 2 vezes 10 a menos 3. Legal, legal? Então, agora eu vou somar esses carinhas. AF, que é igual a o A0... Aqui, como eu tenho A0 e A0, eu vou somar eles. Só que eu tenho 2 vezes 10 a menos 3. Suaveira? 2 vezes 10 a menos 3. O que eu vou fazer com esse 2 vezes 10 a menos 3 aqui? Eu vou colocar ele em forma de 0,0002. Então, vai ficar 0,002A0.
0. Suave, tio. Aí, o que vai acontecer, tiozinho? Ó, volta lá, tem o 0,002 a 0. Então, a área final, ela vai ser igual a 1, por que 1? Porque se eu estou somando essa letra com essa letra, x é como se fosse 1x, a 0 é como se fosse 1 a 0. Então, vai ficar 1,002 a 0. Como é que eu transformo isso em porcentagem? Ó, se eu for olhar esse 0,002 aqui, bom, a gente sabe que o 0,2 é a mesma coisa que o quê? Que o 20%. Beleza? 20%. Então, 0,02 seria 2%. Então, o 0,002 seria o 0,2%. Legal, legal? Aí a gente acha a resposta de 0,2%. Está aqui, 0,2%. A alternativa B de Baconzitos.